Oi, gente, Paula aqui. A receita de hoje é o doce de leite argentino. Porém, esse doce eu quero que vocês aproveitem, assistam até o final, porque esse doce eu não iria disponibilizar ele aqui. Ele iria entrar como bônus para as minhas alunas do curso de suspiros, mas eu resolvi disponibilizar aqui para vocês. Esse doce de leite argentino, ele tem um segredinho para ele poder ficar assim. Para ele não ficar puxa-puxa. Se você quer aprender, assista o vídeo até o final. A nossa receita, nós vamos precisar de 2 litros de leite. É esse leite aqui que eu falo, leite gordo, leite que tem gordura. Uma panela grande. Vamos precisar de açúcar, essência de baunilha que a gente coloca praticamente no final e vamos precisar de bicarbonato de sódio. Na panela, a gente vai colocar o leite, a gente coloca o açúcar e a gente vai mexer antes de levar para o fogo. Mexa bem mexido, gente. Para quê? Para que todo o açúcar se dissolva antes de levar para o fogo, tá bom? Olha, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, porque eu quero que vocês entendam o processo, porque eu acho que vale muito a pena. Então, colocou o leite, colocou o açúcar, mexeu. Não tá sentindo mais o grãozinho de açúcar no fundo da panela? O que você vai fazer? Tampe essa panela. Por quê? Porque a gente vai precisar que ele levante fervura. O que eu fiz? Tampei a panela. Uns 10 minutos depois, ele começa a ficar assim. Começa a criar aquela natazinha, aquela películazinha de nata por cima do leite. Essa hora é a hora de atenção. Vocês vão precisar abaixar o fogo, pegar o bicarbonato de sódio, tá? Então, quando ele começar a levantar fervura, não é ele levantar a fervura e até lá em cima e voltar, não. É quando ele cria essa película, entendeu? Abaixa o fogo, coloca de uma vez o bicarbonato de sódio, abaixa o fogo. Por que abaixar o fogo? Porque se o fogo estiver alto e você jogar o bicarbonato, ele vai levantar assim muito rápido. O leite vai ferver e pode até transbordar e vai sujar o seu fogão todo. Então a dica é, começou a levantar fervura, abaixa o fogo, coloca o bicarbonato de uma vez e mexa sem parar. Por quê? Porque ele vai levantar um pouquinho a fervura. O que você vai fazer? Você sentiu que ele parou de subir. Você vai lá e vai aumentar o fogo. Isso mesmo. Aumente o fogo. E mexa mais um pouquinho. O que acontece, gente? As pessoas às vezes falam, mas é muito tempo no fogo. Gente, é um doce de leite argentino, por favor. O que é 1 hora? Isso passa rápido. Doce de leite argentino, e esse doce vale a pena, por isso que eu bato na mesma tecla. Mas gasta muito gás. Pelo amor, gente, não gasta muito gás, não. Façam. E depois vocês comentem aqui, tá? Porque a receita é boa e eu sei que dá certo, tá bom? E esse doce aqui, eu não iria disponibilizar aqui no canal pra vocês, não. Eu tô terminando o meu curso de suspiro online, que eu vou lançar na Hotmart, e esse curso aqui, esse vídeo aqui, eu compactei ele mais um pouquinho para postar aqui no YouTube para vocês, tá? Porque é o doce de leite argentino que eu vou usar, eu vou explicar como rechear o suspiro, tá? É com esse doce aqui. Ele vai entrar como bônus para as minhas alunas lá do curso de suspiro. Então eu tô disponibilizando aqui para vocês. Eu quero que vocês façam, tá bom? Então, depois que colocou o bicarbonato, mexeu um pouquinho, ele vai ficar assim. Aí ele vai levantar a fervura, vai abaixar a fervura. Você aumente o fogo, deixa o fogo alto. Por quê? Ele não vai transbordar mais. Ele vai até levantar a fervura, mas ele vai demorar. O tempo de 2 litros de leite ficar pronto, qual é o tempo? 1 hora e 15 minutos, gente. Isso passa rapidinho, tá? Sem mimimi, por favor. Passa rapidinho. Então, você vai ficar próximo ali da cozinha, da panela, porque você não vai deixar o fogo ali e sair, né, gente? É um doce de leite que você tá fazendo. O tempo, 1 hora e 15 minutos. De vez em quando, você vai ali,
Dá uma mexidinha. Cada vez que ele levantar a fervura, você vai mexer até ele abaixar a fervura. E toda vez que ele levantar a fervura e abaixar, quando ele abaixar, ele vai abaixar numa cor diferente. O leite é branco, depois ele vai ficar amarelo, depois ele vai ficar caramelo. Aqui, se eu não me engano, ele levantou fervura umas 3 vezes, mais ou menos. Que eu não contei, né, gente? Olha a cor dele. Ele já tá caramelo. Então, aqui ele já levantou a fervura, abaixou, levantou, abaixou. E quando ele levanta a fervura, eu mexo um pouquinho para que ele abaixe a fervura. Eu não abaixo o fogo, eu só mexo a panela, tá? Mexo a panela e ele vai engrossando, ele vai reduzindo. Então, lembrando que eu tô fazendo um doce de leite argentino, mas um doce de leite argentino para rechear. O outro também mas o outro é mais puxa-puxa. Esse aqui não fica puxa-puxa, sabe? Quando você come, ele não fica puxa-puxa. Ele é melhor para poder rechear. Tem um segredinho. Eu vou contar lá no final qual é o segredinho. Então, aqui já deve ser a 5ª vez mais ou menos, ou 4ª, 5ª vez que ele levantou fervura. Eu mexo até que ele abaixe, e cada vez que ele abaixa, ele vai reduzir e ele vai ficando mais caramelo. Ele vai ficando com mais cor de doce de leite argentino, porque o doce de leite argentino, ele tem essa cor. Ele tem essa cor, tá? E preste atenção, a essência de baunilha a gente vai colocar depois de 1 hora. Ok? Por quê? Porque eu tô usando a essência ela evapora. Se fosse a fava de baunilha, eu colocaria lá no começo, mas aqui na minha região é difícil encontrar fava de baunilha. E a essência de baunilha dá o mesmo resultado, só tem esse truquezinho, colocar depois, se estiver fazendo com 2 litros de leite, colocar depois de 1 hora. Passou 1 hora, ele vai engrossar mais um pouquinho, é a hora de colocar a essência de baunilha. Coloque a essência de baunilha e mexa. Mexa para que essa essência, ela fique, se envolva no nosso doce. E o doce pegue esse gostinho da essência de baunilha, tá bom? Então, depois de 1 hora, coloque a essência de baunilha e mexa. E deixa ele ali, fogo alto, sim. Ele vai levantar a fervura e quando ele abaixar a fervura, ele vai estar mais grosso, tá? Ele vai estar mais grosso. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Você pode até passar um pouquinho do ponto, caso você queira, mas ele vai ficar um doce mais duro. Eu não quero um doce duro, eu quero um doce que fique mais consistente, que não fique puxa-puxa. E vamos para o segredo. Lá no finalzinho eu vou contar qual o segredo para que o doce não fique puxa-puxa. Olha aqui como que ele tá. Ele reduziu bastante, aqui já passou de 1 hora. Ele reduziu bastante. No meio dele, se você parar de mexer, ele vai queimar. Você vai ver que você não tem condição de parar de mexer o doce, tá? Tem que estar mexendo sempre depois que passar 1 hora. Mexa bastante. Aqui eu vou passar com a colher de pau no meio. E ele vai demorar um pouquinho para poder juntar as 2 partes do doce, tá? Ele ainda fica assim líquido. E qual é o ponto que eu quero? Eu quero que ele fique num ponto que dê para eu rechear. Dá para rechear qualquer coisa, inclusive alfajor. Fazer o alfajor argentino e rechear com esse doce de leite argentino, vocês vão conseguir vender bastante, gente. Esse é o doce de leite argentino. Eu vou ensinar a receita do alfajor também. Tenham paciência comigo. Então, mexa sem parar. Ele vai reduzir e ele vai engrossar. Você não vai esperar que ele engrosse aqui na panela. Observe a consistência desse doce. No meio da panela, ele começa a pegar. O que é pegar? Ele começa a
Se você parar de mexer, ele vai queimar, ele vai grudar. Então tem que mexer rapidinho, o fogo ainda tá ligado. O fogo ainda tá ligado, porque eu quero reduzir o máximo. Passei a colher no meio. O que que acontece? Ele vai dar um espacinho, ele não vai juntar rapidamente. Quando eu passar a colher no meio, ele vai demorar um pouquinho para poder juntar as duas partes do doce, tá? Tá chegando quase no ponto que eu quero. Daqui a pouco eu vou desligar a panela e eu vou contar qual o segredo para ele não ficar puxa-puxa, tá? Lembrando que é a mesma receita, a outra receita que eu tenho aqui no canal. Só que tem um segredo que vale a pena. Então, aqui ele reduziu mais, o fogo continua alto. Lembrando que eu tô usando o meu fogão, um fogão industrial, então o fogo é alto. Ele não vai queimar, é só quando passa de 1 hora, não pare de mexer. Aqui ele reduziu bastante. Vejam como que as bolhas estão, para vocês terem uma referência aí na casa de vocês. As bolhas estão assim, tá? E eu vou passar com a colher no meio, tá vendo? Eu passo com a colher no meio, o doce não vai ficar parado de um lado e do outro, não. Eu vou passar com a colher no meio e eu vejo que ele demora um pouco para juntar o doce. Então eu desliguei. Qual é o pulo do gato para que ele não fique puxa-puxa? Desliguei a panela. Veja o pulo do gato. Mexa durante uns 4 a 5 minutos. Sim. Desligou o fogo, tire a panela daquela trempe que estava com o fogo aceso. Coloque na outra trempe fria e mexa entre 4 a 5 minutos. Mexa rapidinho, rapidinho, rapidinho. Não deixa o doce endurecer ali. Mexa. Então esse é o segredo. Depois que desligou, mexa entre 4 a 5 minutos, você vai ver aí. Depois que você mexer rapidinho, o que que você vai fazer? Você vai colocar em um recipiente. Eu uso um recipiente que ele serve para ir para o freezer. Geralmente esses potinhos, eles aguentam alta temperatura, isso mesmo. Esses recipientes que são para freezer, eles aguentam alta temperatura. Então eu uso esses potinhos. Então, mexi 5 minutinhos. Ele vai começar a querer engrossar. E quando você faz isso, ele não vai ficar um doce de leite puxa-puxa. Se você quer ele puxa-puxa, você desliga do fogo, mexe rapidinho e coloca no pote. Ele vai ficar um doce de leite argentino puxa-puxa. Se você quer o doce de leite argentino, mas que ele fique mais firminho e não fique puxa-puxa, para facilitar na hora de rechear um alfajor, na hora de rechear um bolo, tá? O segredo é, desligou a panela, mexa entre 4 a 5 minutos, ok? Mexeu, você vai pegar esse potezinho que eu tô falando com vocês, que é o pote que dá para ir para freezer e para o congelador. Geralmente esse pote, ele aguenta altas temperaturas. Esse potezinho aqui, ele tem 500 ml, né? Então, esse potezinho é o ideal. Se você colocar o doce quente em um outro pote, ele vai grudar, ele vai meio que derreter o pote. Esse potezinho aqui não. Então, eu tô mexendo mais um pouquinho, depois de ter mexido, quando eu tirei do fogo, eu tô mexendo mais um pouquinho, o doce ainda tá quente. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no pote tudo de uma vez. E eu vou esperar ele começar a esfriar. Veja como que ele fica. Ele fica, é o mesmo sabor, é o mesmo doce, porém, ele fica mais firme na hora de você manusear ele. Se quiser colocar ele, se eu for usar numa manga de confeitar, por exemplo, ele facilita para usar a manga de confeitar. Se for rechear um cupcake, um bolo, se eu for rechear suspiro, ele vai facilitar, porque ele não vai ficar puxa-puxa. Então, tirei,
coloquei no potezinho. Eu vou esperar esse pote, eu não tampo de uma vez, eu espero alguns minutinhos para que ele esfrie. Quando ele começar a esfriar, o que que eu vou fazer? Eu vou tapar. Eu vou tapar, né, que esses potezinhos, eles vêm com uma tampinha. Eu não tampo logo de uma vez, para que não dê umidade na tampa e não fique pingando água no doce. Eu só deixo ele aberto para que ele esfrie totalmente, ele vai ficar bem morninho mesmo, depois que eu tampo ele. Aí eu levo para a geladeira. Ah, mas ele pode ficar fora da geladeira? Pode, mas a validade vai ser menor. Eu geralmente deixo na geladeira, porque eu uso para poder rechear. Então, tirou da panela, mexeu durante alguns minutos, coloca no potinho, espera esfriar. Depois que ele esfriar, você vai tampar ele e vai levar para a geladeira, ok? E ele vai ficar, aqui eu deixei de um dia para o outro, na geladeira. Então, veja a consistência desse doce de leite argentino, que não fica puxa-puxa. A gente passa a colher e o doce vem todo junto, ele não fica grudado. Esse é o segredo do doce de leite argentino. Quando desliga o fogo e mexe ele durante uns 5 minutinhos, ele vai ficar assim e facilita para poder rechear.